Todas estas variedades de médiuns apresentam uma infinidade de graus em sua intensidade. Muitas há que, a bem dizer, apenas constituem matizes, mas que, nem por isso, deixam de ser efeito de aptidões especiais. Concebe-se que há de ser muito raro esteja a faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. Normalmente as pessoas vão estar, começando do princípio, né? Então os graus da mediunidade apresentam-se com mais variadas intensidades de uma e de outra, e às vezes o médium não tem só uma mediunidade, tem mais do que uma. Tudo bem. E algumas aptidões muito especiais para um médium e não para o outro. Um médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante. O cultivo dessa é que, se for útil, deve ele aplicar-se. Em erro grave incorre quem queira forçar, de todo modo, o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Portanto, se o médium é bom na psicografia, que psicografe. Se ele tem uma evidência, que ele a utilize. Para fins úteis, conforme está ali, deve ser o cultivo dessa, se for útil. Mas, se ele puder, paralelamente à evidência, ele ter uma psicofonia, ter uma psicografia, vai também ajudar um pouco mais. E assim, sucessivamente, vai se aprimorando. E a principal de todas que tem que estar junto, a aptidão para ajudar os necessitados sempre que estiver ao seu alcance, sempre que for possível. E aí, é um erro grave forçar o desenvolvimento de uma faculdade que não possua. Então, dentro nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, os dirigentes e os colaboradores daquela reunião têm que ter muito cuidado para não forçar o médium a ter uma mediunidade, a exercer uma mediunidade que ele não tem, a agir de forma que não é condizente com as suas possibilidades mediúnicas. Deve a pessoa cultivar todas aquelas que reconheça possuir os germes. Procurar ter as outras é, acima de tudo, perder tempo. E, em segundo lugar, perder, talvez enfraquecer com certeza, as que já seja adotado. Então, não adianta querer ter todas as mediunidades. É importante ter aquela que ele já tem e aprimorar mais uma ou outra que sejam bem evidenciadas. Querer ter todas, ele vai perder e vai enfraquecer. Até porque, pelo dispêndio de fluidos, que ele não tem fluido suficiente para ter várias mediunidades. Então, é necessário que a gente saiba usar aquela mediunidade que nós temos, saiba usar a possibilidade que nós temos da forma mais útil possível. Com isso, todos saem ganhando. Forçar o médium a ter essa ou aquela mediunidade, porque a minha casa tem que ter, aí é contraproducente. Mas não quer dizer que o médium não tenha que adquirir disciplina e ética dentro daquela casa. Ah, mas eu vim de uma casa de umbanda. Aqui é casa kardecista. Lá você agia assim, aqui age de outro jeito. Se você quer voltar para a casa de umbanda, tudo bem. Da mesma forma que, como eu sou bem radicalmente kardecista, não no sentido de desrespeitar os outros, eu não vou me sentir bem numa casa de umbanda. Embora visite, embora converse com as pessoas que frequentam ali, com a maior naturalidade. Eles contam a forma que eles recebem as mensagens, os trabalhos que eles fazem. Respeito, eles fazem aquilo com tanto amor, fazem aquilo com tanta dedicação, para que eu vou criticar? Mas é o trabalho deles, não é o meu. O meu é outro, eu vou fazer outro, da mesma forma que eles respeitam. Então todos nós temos que respeitar o trabalho do outro, e o outro vai respeitar o nosso. Vamos caminhar em paz, livremente, dentro daquilo que nós podemos fazer. Quando existe o princípio germe de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. Limitando-se à sua especialidade, pode o médium tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de todo, nada de bom obterá. Então, se ele tem uma faculdade, trabalhe ela. Se ele tem sinais de que uma ou outra pode aflorar, trabalhe ela. Mas querer ter várias, ele vai se perder no meio do caminho. Notai de passagem
que o desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa, que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam o presunçoso, que se torna então joguete dos mentirosos. Portanto, esse é o grande cuidado e o grande perigo que existe. As pessoas querem que o médium tenha essa ou aquela como mediunidade, essa ou aquela como forma de comunicar, mas não é aquilo que ele está preparado, não é aquilo que ele tem possibilidade. E aí cai em joguetes da ilusão, em joguetes dos levianos, dos presunçosos, dos mentirosos, dos hipócritas, e fica o médium perigoso. Mas então, se você tem a mediunidade de incorporação, em qualquer casa que você chegar, você vai incorporar. Lógico, vai passar por um período de adaptação. Se você tem a mediunidade de psicografia, em qualquer tipo de casa que você trabalhar, você vai psicografar, assim mesmo a evidência e tantas outras. Apenas a forma com que os espíritos se manifestam tornam-se diferente. Então, está feliz na sua casa? Segue na sua casa. Está tendo problema? Procure entender o que está acontecendo, olhar-se sem piedade para dentro de você mesmo e aí toma a atitude que for melhor, mais condizente para o seu aperfeiçoamento espiritual. Infelizmente, não é raro verem-se médiuns que, não contentes com os dons que receberam, aspiram, por amor próprio ou ambição, a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem notados. Essa pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a de médiuns seguros. E aí é muito perigoso, porque quando nós temos que ter qual o tipo de sentimento que eu tenho em relação à mediunidade, qual o meu objetivo em relação à mediunidade. Então, o médium não está contente com ter uma mediunidade ou outra, que ele tem mais e mais e mais, porque ele quer ficar notado. Se eu tiver psicopictografia, eu vou ficar famoso. Então eu quero essa. Mas você tem aptidão para desenho? Você tem possibilidades? Aí você acaba deixando de receber a psicografia, a psicofonia ou a intuitiva e vai tentar fazer uma coisa que não vai dar certo. Então nós temos que procurar trabalhar com a que temos. E se outra aparecer para a gente por acaso ou de forma permanente, graças a Deus. E se todas forem anestesiadas por um tempo, trabalhe dobrado. Porque o momento que você está correndo perigo, os espíritos podem bloquear a mediunidade por um tempo, mas você terá que trabalhar mais. Se você se afastar, aí você vai perder a proteção deles e vai cair nas garras dos seus inimigos, ou comparsas do passado.